Bem, pessoal, a questão 5 da nossa lista de exercícios, ela caiu no Enem de 2013. Ela fala o seguinte: uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do seu lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração abaixo. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hz é um valor mais próximo de, e ele dá 5 opções. Bem, pessoal, então para a gente começar a resolver essa questão, a gente vai utilizar aquele método que eu acho que é o mais sensato para resolver qualquer questão de exatas, né, em geral, que é você fazer a leitura da questão, já observando os dados que são colocados na questão. Então, por exemplo, ele fala que a velocidade de propagação desta onda é de 45 km por hora. A gente anota aqui em cima. Ele fala que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Essa é uma informação importante, tá? E que se levantam e sentam organizadamente e são distanciadas por 80 centímetros essas pessoas. Ou seja, a distância D, que eu anotei aqui entre essa e essa outra pessoa, é de 80 centímetros. E eu coloquei aqui em cima D igual a 80 centímetros, que é exatamente 0,8 metros. Essa mesma distância vai ser observada entre esse, entre esse e assim sucessivamente, tá? Então, quando ele fala cada período de oscilação contém 16 pessoas, eu deixei isso por último para a gente tentar conversar um pouquinho melhor, é o seguinte, pessoal. A gente estudou quando a gente estava vendo o início da teoria que existe um comprimento de onda associado para um período específico do nosso ciclo. Vocês concordam? Então, quando ele fala cada período de oscilação contém 16 pessoas e essas pessoas acabam sendo distanciadas por essa distância d, nós temos implicitamente a informação aqui de que haverá um comprimento de onda, né, associado a esse período. Se em um período de oscilação nós temos um comprimento de onda, e ele fala que nesse período de oscilação contém 16 pessoas, então a distância entre essas 16 pessoas será o nosso comprimento de onda, tá ok? Bem, entendido isso, a gente vai ter condições agora de definir qual é o comprimento de onda. Para tanto, vamos dar uma esmiuçada um pouquinho maior aqui. Nós temos, por exemplo, aqui, eu exemplifiquei, digamos que houvesse 4 pessoas dessas enfileiradas nessa ola, certo? Qual seria a distância entre essas 4 pessoas? A gente percebe que, na verdade, entre uma e outra existe uma distância d. Entre a segunda e a terceira, uma outra distância d. E entre a terceira e a quarta, uma terceira distância d. O que a gente percebe, então? A gente percebe que para 4 pessoas, nós temos 3 vezes essa distância. Isso significa que para as 16 pessoas que são faladas na questão, nós temos um comprimento não de 16D, mas sim de somente 15D. Concordam comigo? Se aqui no caso nós tínhamos 4 pessoas e nós temos apenas 3D, temos sempre uma distância a menos do que o número de pessoas. Bem, superado isso, nós já sabemos que o comprimento de onda, lambda, será equivalente a 15 vezes essa distância entre um e outro participante da ola. Concordam? Então, nós teremos aqui que o comprimento de onda será 15 vezes 0,8. E isso vai dar o valor de 12 metros. Com isso, nós encontramos aqui comprimento de onda relacionado
a essa ola no valor de 12 metros. Bem, nós temos já a velocidade de propagação dessa ola, dessa onda. Nós temos o comprimento de onda, mas não é isso que a gente quer calcular na questão. A gente quer saber qual é a frequência da onda em Hertz. Beleza? Então, a gente vai verificar o seguinte. Nós temos, em relacionado às grandezas que estudamos relacionadas à onda, nós vimos duas equações que poderiam ser usadas. Vamos tentar utilizar aqui uma delas. A primeira que a gente tinha era que a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. A outra equação que nós poderíamos usar, que relacionava a velocidade e o comprimento de onda, era a velocidade é igual a lambda, o comprimento de onda, vezes a frequência. Pergunto para vocês, seria conveniente para essa questão utilizar essa equação da esquerda? Acho que não, né? Porque nós temos tudo bem, a velocidade, temos o comprimento de onda definidos, mas nós não queremos saber qual o período. Portanto, eu vou ignorar essa opção. Por outro lado, se a gente for ver essa outra equação aqui, velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, nós veremos que temos a velocidade, temos o comprimento de onda e exatamente o que queremos saber na questão é a frequência. Então, essa equação vai ser a melhor para a gente utilizar. E, como queremos saber a frequência, nós devemos deixar em evidência justamente a frequência, f. Jogando para o outro lado da igualdade, esse lambda que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, teremos v sobre lambda. Aí nós temos um outro probleminha. A questão nos afirma que a velocidade de propagação é de 45 km por hora. Entretanto, o comprimento de onda que nós achamos está em metros. E como a frequência que nós queremos achar no final do resultado aqui está em Hertz, ela está numa unidade própria do SI. E no Sistema Internacional de Medidas, nós usamos metros, segundos, né, que é incompatível com essa velocidade de 45 km por hora. Então, nós sabemos aquela regrinha para transformar de km por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. E a velocidade de 45 km por hora dividido por 3,6 vai dar, se eu não me engano, 12, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 12,5 km por hora, metros por segundo, perdão. Então, essa velocidade de 45 km por hora equivale a 12 metros por segundo e é esse valor que nós vamos utilizar para a velocidade. Então, vai ficar 12 dividido pelo comprimento de onda, que também é 12. Na verdade, pessoal, um erro aqui que eu coloquei não é 12 aqui em cima, vai ser 12,5, tá ok? Então, nós teremos aqui 12,5 metros por segundo. E aqui também no numerador correspondente 12,5. Mas isso vai ser até indiferente para a questão, porque a gente percebe que os valores aqui, ele pergunta qual vai ser a frequência da onda em Hertz, o valor mais próximo dentre as alternativas. E 12,5 dividido por 12 vai dar algo do tipo 1,0 alguma coisinha. Entendeu? Então, para fim de resposta da questão, com certeza o mais próximo vai ser esse aqui. Tá? Não vai ser 0,5, nem 0,3, muito menos 1,9, 3,7. Com isso, a resposta à questão é a letra C.